A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Olá, a partir de agora, eu e você estamos juntos aqui na 104,7 FM, Rádio Justiça. 10 anos sintonizando seus direitos. Eu sou Fátima Uchoa e quero estar em sua companhia. Esse é o Defenda Seus Direitos, o seu espaço garantido na luta pelos direitos consumeristas. Defenda seus direitos. A gente vai conversar hoje sobre o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, especificamente dos incisos 2 e 10. De acordo com o inciso 2, é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Já o inciso 10 também é vedado ao fornecedor elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Isso e muito mais no Defenda Seus Direitos de hoje, que já está no ar, aqui pela Rádio Justiça, via satélite para todo o Brasil. Nosso entrevistado de hoje é o advogado Daniel de Souza, especialista em direito bancário, com atuação também em direito do consumidor. Olá, doutor Daniel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Defenda Seus Direitos pela Rádio Justiça. Eu é que agradeço a oportunidade. Bem, doutor Daniel, hoje aqui no nosso Defenda Seus Direitos, a gente vai falar de alguns pontos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. No inciso 2º, diz que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Então, nos casos em que o comerciante, por exemplo, anuncia determinado produto em promoção, ele não pode limitar a quantidade máxima para venda por cada consumidor, é isso? O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso 2º, diz que é prática abusiva recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Essa prática que costumeiramente acontece em que o supermercado ele coloca um produto em oferta porque conseguiu com um preço baixo ou alguma coisa parecida e limita a quantidade, isso já deu muita discussão há tempos atrás. Hoje é praticamente uma prática corriqueira e que alguns PROCONs vêm entendendo como legal, na medida em que o consumidor é dado ciência disso. Ou seja, no jornalzinho que ele imprime com as ofertas, ele tem que constar que aquilo é uma oferta e que haverá limitação de quantidades. Por quê? Porque, na realidade, se a gente levar em conta que o objetivo do supermercado não é deixar de vender a quantidade para o cliente, mas sim de atender uma quantidade maior de clientes, a gente tem que ter alguma ponderação em relação a isso. Desde que ele dê ciência ao consumidor de que aquilo vai acontecer, claramente, não vejo como isso uma prática abusiva. Ok, então essa prática comum, né, dos estabelecimentos comerciais de colocarem uma placa avisando lá na gôndola que determinado produto em promoção, ele é limitado à venda de 5 itens, por exemplo, para cada consumidor. Isso é considerado legal? Desde que ele dê ciência, quer dizer, faça uma ampla divulgação disso, porque o objetivo do supermercado também é atender uma gama maior de consumidores, porque na realidade pode chegar alguém lá do mercadinho da esquina, comprar toda a mercadoria e revender por preços absurdos lá no estabelecimento desse. Então não vai haver benefício nenhum para o consumidor. Então, desde que o consumidor tenha ciência, desde que haja uma propaganda clara e concisa de que o consumidor possa entender o objetivo, não vejo como prática. E se a gente vira aqueles anúncios, os folders ou cartazes de um supermercado anunciando que um determinado produto está em promoção? Porém, quando a gente chega ao estabelecimento, o comerciante alega que o estoque simplesmente acabou, mas mesmo assim o produto continua sendo anunciado. O que o consumidor pode e deve fazer nesses casos? Na realidade, o fornecedor ele não pode ter esse tipo de prática, né?
Quando ele oferece algum produto, ele tem que determinar o estoque, a quantidade e tudo mais para ter ciência de que realmente aquilo ou então é apenas um chamariz. Nesses casos, a orientação é de procurar o PROCON, procurar os seus direitos, porque a gente não pode deixar que fornecedores incautos possam enganar o consumidor. E se o comerciante, doutor Daniel, anunciar que tal oferta é válida até dia determinado ou enquanto durarem os estoques, essa justificativa por si só, ela é válida para eximir esse comerciante de qualquer responsabilidade perante o consumidor? Não é válida. Ele tem que provar isso também. Não é simplesmente chegar e falar, acabou o estoque ou coisa parecida. Ele tem que provar se ele foi indagado pelo PROCON. Então, a obrigação do fornecedor, do comerciante, então, seria colocar à venda para os consumidores produtos semelhantes, digamos assim, em termos de qualidade e não de preços. Ele poderia ter essa alternativa. Exato, seria o ideal. Seria o ideal porque o consumidor ele não tem como saber também se aquele estoque é grande ou é pequeno, se vai durar tantos dias ou se não vai durar. Ele vai no que está sendo propagandeado para ele. Se existe uma oferta, ele vai à procura daquela oferta. Se não tem aquela oferta, que ofereça produtos semelhantes. E o próprio consumidor, ele teria esse poder, digamos assim, de exigir isso do comerciante? Digamos, eu vou a um determinado supermercado e gostaria de comprar uma lata de leite. Só que aquela oferta anunciada não está mais disponível para o consumidor. Eu poderia eu mesma, como consumidor, exigir do comerciante que ele me fornecesse um produto semelhante? É direito do consumidor. Nem todos os fornecedores têm essa boa prática. Isso vem mudando muito no Brasil, mas não é uma boa prática que acontece rotineiramente. Então, nesse caso, se ele não conseguir pessoalmente, ele tem que procurar o PROCON da sua cidade. Doutor Daniel, e como é que funciona a matemática do comércio para o reajuste de preços de produtos e serviços ao consumidor? Na realidade, num país como o nosso, onde existem mecanismos de você oferir índices inflacionários, correção de preços e tudo mais, não se justifica para o fornecedor um aumento abusivo de preço. Ele só pode aumentar abusivamente não, de uma forma exponencial, se tiver uma justificativa fundamentada. Embora isso a gente não tenha como oferir precisamente, mas qualquer aumento abusivo é considerado um crime, na realidade, né? Isso, inclusive, é uma do que está previsto, o inciso 10º do artigo 39 do CDC, o que a gente está comentando aqui. Exatamente. Mas o Código de Defesa do Consumidor, doutor Daniel, justamente nesse inciso 10º, diz que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Na íntegra eu li, inclusive, o inciso. Como é que acontece, então, essa justificativa para o aumento nos preços? Essa justificativa ela tem que ser bem fundamentada. Por exemplo, nós estamos num período de seca no Brasil, né? Então, alguns produtos, sazonais, eles têm um acréscimo de preço em virtude da baixa oferta. Então, esse aumento é justificável pela questão da seca e da falta de oferta. Agora, numa seara em que não houve nenhum efeito climático, o produto tem abundância, aumentar abusivamente, isso não justifica. Isso é vedado pelo Código. E quem regula esse aumento? Quem faz a fiscalização desse aumento de preços? Na realidade, eu costumo dizer o seguinte, que as nossas leis são muito boas, o que falta é a fiscalização. Tá? Então, o que falta no Brasil é uma fiscalização em cima disso. Em não existindo, a gente fatalmente vai ter alguns abusos, né? Que, da mesma forma que eu disse anteriormente, eles podem ser denunciados pelo consumidor. Sempre quando eu falo de lei, de Código de Defesa do Consumidor, eu costumo dizer uma frase do cardeal Richelieu, um francês do século XIII, que ele dizia assim: quando eu vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte. O que acontece na realidade? Nós simplesmente não temos fiscalização.
No caso dos postos de combustíveis, por exemplo, praticam preços muito semelhantes e quando um aumenta os preços dos combustíveis, a gente percebe esse efeito dominó. Todos os outros também aumentam. Por que isso tende a acontecer se as distribuidoras desses estabelecimentos são diferentes? Na realidade, esse é o tipo de prática de cartel, né? Onde, como a maioria dos postos estão em poucas mãos de distribuidoras, eles se reúnem, definem o preço e praticam esse preço quase que igualitariamente, mudando centavos ou coisa parecida. Isso já é uma prática que tem que ser investigada pelo Ministério Público, porque cartel também é crime. Aí nós conversamos com o Dr. Daniel de Souza, advogado especialista em direito bancário, com atuação também em direito do consumidor. Doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Defenda Seus Direitos pela Rádio Justiça. Eu, mais uma vez, é que agradeço a oportunidade.